Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou a Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Paula Tessarolo, ela que é advogada criminalista com mais de 16 anos de experiência. Doutora, seja muito bem-vinda ao Viver e Empreender. Obrigada pela sua presença virtual por enquanto, né? Obrigada, Estela. Obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte do Viver e Empreender. Obrigada, é uma honra tê-la aqui com a gente. Doutora, você fala diretamente de Arraial da Ajuda, na Bahia. A gente vai entender o porquê você está aí, você que é capixaba e está vivendo e trabalhando na Bahia. Mas antes me conta, por que você escolheu o direito penal como especialidade? Olha, quando eu comecei há 16 anos, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente sai querendo ver um pouco da realidade. E eu acredito que o direito penal, ele é o direito, entre aspas, mais rápido da gente ver um retorno financeiro, um retorno até processual mesmo. Acho que no direito penal as coisas andam mais rápido. Então, inicialmente, foi o que me chamou para o direito penal. É mais dinâmico. É menos burocrático, sabe? Tá. Do que o direito civil, que demora anos, às vezes, um processo. Eu gosto de civil também, mas o penal para mim, é o a minha concurso para paixão você. total. E, doutora, quando você decidiu, você sabia que você queria ser advogada, que você queria ter o seu escritório ou não? Você decidiu trabalhar em algum escritório ou você já abriu o seu negócio? Não, eu já abri o meu, quando eu morava em Linhares, eu tinha o meu escritório. Aí viemos passear um feriado, acabamos, acho que igual todo mundo que fica por aqui, comprando uma casa. Aí eu tive uma sociedade aqui durante quase 5 anos. Aí eu, enfim, falei, não, eu quero um escritório meu, eu quero um escritório em que eu possa ter mais liberdade. Aí foi por isso que eu hoje tenho meu escritório só, assim. Eu tenho Sim. advogados que trabalham comigo, Sim. mas eu que quis abrir, assim. Muito bom. Em que momento da sua trajetória profissional você entendeu que a justiça era a sua missão de vida? Foi logo na faculdade? Ou você entendeu no seu primeiro caso? Conta pra gente. Eu acho que eu entendi no meu primeiro júri. Por ser, naquela época, um júri que praticamente a pessoa já estava condenada pela opinião pública, tá? Era um caso um pouquinho midiático na minha cidade, tá? Então, para mim, eu fui para o júri achando que a condenação era bem provável, porque quando você está numa cidade pequena e todo mundo fica sabendo do delito, do crime, a sociedade, às vezes, nem presta atenção no que a gente fala dentro do júri. A sociedade já julga. Já julga, já pré-julga, né? Sim. Então, quando eu consegui reverter essa decisão, eu acho que ali foi um estalo para mim, sabe? Isso foi lá em Linhares ainda? Ou já Não, foi em Linhares, 2015, 2014, alguma coisa assim. E, doutora, tem algum caso específico que tenha marcado a sua vida que você possa contar? Claro, sem citar nomes, sem citar detalhes, mas que você possa resumir aqui pra gente? Um case? No direito penal, né? Sim. No direito penal, assim, na verdade é até um tema bem complexo, mas é um tema que hoje que eu trago muito nas minhas redes sociais, que é sobre o abuso de crianças, que as pessoas não querem ouvir, os pais às vezes não querem ouvir porque acham que você é uma boca que traz más notícias. Mas não, se a gente não cuidar das nossas crianças, porque chega caso de pedofilia todo dia. Então, assim, isso abriu meus olhos de uma maneira, porque eu achava que era uma coisa muito distante, sabe? A gente vê em filme, a gente vê em TV. Aí, quando a gente vê na frente da gente
E o réu chega para você e fala, doutora, e por que quem fez isso comigo não está preso? E você não tem uma resposta para dar. Tem que ter muita sensibilidade, muita força, né, doutora? De onde você tira tanta força, sensibilidade? Como é que você faz para se cuidar como profissional? Porque são casos pesados, né? São muito, muito, muito pesados. Eu acho que a gente tem que ter empatia. Eu tenho empatia sobre a maioria dos meus casos que são pesados, mas eu acho que não pode ter muita absorção emocional, porque senão a vida da gente vira um caos. Sim. Sabe? Porque é muita coisa ruim. O advogado criminalista, 99% das vezes que você vai consultar é para uma coisa ruim, não é para nada bom. Então, eu consigo hoje separar o que eu posso ter empatia e o que eu devo ter empatia e o que eu não posso trazer para dentro da minha vida. Sim. Mas é um exercício constante, porque há anos eu levava isso para a minha vida, ficava pensando antes de dormir, ficava com pena, mas eu não posso fazer isso, porque a quantidade ela é muito grande e não dá, a gente não pode absorver nem levar para o lado pessoal, infelizmente. Sim. Doutora, você considera isso um erro na sua trajetória? E para além dessa questão da sensibilidade, da absorção, da carga emocional, existem outros erros que você tenha cometido que tenham se tornado, na verdade, combustível para a sua trajetória? Que você possa dividir aqui com a gente? Essa questão da absorção, não acho que seja um erro em si, eu acho que faz parte da trajetória do advogado. Sabe que ele vai... Na caminhada dele, ele vai vendo, opa, do criminalista, ou eu paro de me envolver pessoalmente, ou eu vou pifar. De alguma forma, eu vou pifar, eu não vou conseguir mais trabalhar com algumas coisas, mas, assim, eu acho que um erro que eu considero grande erro, além de levar para o pessoal essa questão dos clientes, é levar também para o pessoal questão de audiências e querer brigar ou discutir com o promotor, com o juiz. Eu acho isso um erro absurdo, sabe assim? É uma queda de braço que não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Você tem que ser educado, você tem que ser polido. Claro que se for necessário você vai, né? Ser uma voz mais grossa, mas você não tem por que ser sem educação ou você brigar, porque depende deles a sentença do seu cliente. Então... eu acho uma bobagem imensa. E é o que eu vejo bastante, assim. Eu vejo muito advogado batendo boca com o juiz, com o promotor. Eu acho que são esferas diferentes, cada um fazendo o seu trabalho de uma maneira certa. Não há por que ter brigas, assim. Sim. Até porque o objetivo ali da justiça é mediar conflitos, né? Se o advogado entrar em conflito com o judiciário também não vale a pena. Agora, como empreendedora, mudando um pouquinho de assunto, doutora, como empreendedora, qual foi o seu maior acerto até aqui? Você com seu escritório aí em Arraial da Ajuda? O meu escritório é em Porto, tá? Em Porto, tá. O escritório é em Porto. Isso. Eu, durante 15 anos, eu fui muito dura em não entrar nas redes sociais. Eu falava que não tinha nada a ver. Eu acho que a gente que é advogado um pouco mais velho, a gente tem essa visão de que não tem a ver. É uma coisa retrógrada. E assim, tem 1 ano e, sei lá, 4 meses que eu entrei para a internet de uma maneira profissional. Então, eu acho que eu deveria ter feito isso antes, sabe? Porque, querendo ou não, te traz autoridade, te mostra para as pessoas. Porque quem não é visto, infelizmente, não é lembrado. E a advocacia não pode fazer propaganda. Sim. Entendeu? Então, dificulta muito. Exatamente.
Doutora, você também se especializou em direito médico. Gostaria que você contasse para o nosso público essa sua especialidade. Eu me especializei em direito médico porque eu acho que ele é tão urgente quanto o direito penal, ou até mais urgente às vezes, porque às vezes você fala de vidas. A minha questão com o direito médico, ela nasceu da mesma forma da minha com o direito penal há 15 anos, que foi a proteção das pessoas mais vulneráveis. Que eu me via, às vezes, uma mãe desesperada, precisando que um plano dê um ok para um remédio, para um tratamento para um câncer. Então, ali que começou o meu interesse também pelo direito da saúde, pelo direito médico. Sim. E você costuma defender os médicos ou os pacientes ou ambos? Olha, eu, na grande maioria das vezes, costumo defender os pacientes. Os que mais me procuram são os pacientes. Assim, eu tenho muito paciente de cirurgia plástica, que muito mesmo de cirurgia plástica mal sucedida. E quando você recebe uma pessoa ali que está sofrendo e que não sabe nem por onde começar, e muitas vezes não quer nem processar o médico. A maioria não quer. A maioria não quer, né? Como é que é esse seu atendimento? A maioria tem medo, tá? A maioria, pelo menos a questão do direito médico, eu vou falar especificamente do erro médico, tá? De cirurgia plástica. Elas assinam um contrato, uma mordaça jurídica antes da cirurgia, onde o médico diz assim: olha, você não pode falar nada, nem se der errado. O médico se blinda, né, doutora? Isso. E se você falar alguma coisa, você vai pagar uma multa de 50 mil. Nossa! A gente sabe que isso não existe, mas para quem é leigo, acaba calando muita gente que pode ter o seu direito ressarcido, porque tem muitas mulheres que não conseguem se olhar no espelho. Sim. E foi para fazer uma cirurgia para ficar melhor e saiu pior. E muitas vezes colocou a vida é em redução risco. de mama por dor nas costas, sabe? Assim, e sai completamente esfolada, assim, sai uma coisa. É triste, é muito triste. E qual é o primeiro passo ali como advogada? Você mostra o direito da pessoa? Primeiro, desculpa te cortar, pode Por favor, a palavra é sua. Primeiro, eu tento explicar a ela o primeiro passo é dizer: quantas pessoas você quer que passam pela mesma coisa que você está passando? Quantas mulheres serão necessárias passarem por isso? Sim. Né? Porque se você não abrir a boca aqui para falar, as mulheres vão continuar fazendo operação com ele ou com ela, com X ou com Y. A partir do momento que você usa a sua voz para dizer: olha, foi errado, deu errado, e não é um que dá errado, é 30. Então, não é o problema da pessoa, não é o seio da pessoa, não é a redução da pessoa, é o problema do médico. E é muito mais comum do que se imagina, né, doutora? Só semana passada eu tive uma reunião com 15. 15 pacientes, é muita Coisa gente. de 15 dias para cá de redução de mama, a mesma coisa. Uau. Tudo idêntico. A mesma bactéria, tudo igual, entendeu? E é uma coisa assim, que para elas é muito difícil fazerem o que estão fazendo, mas elas, depois da gente conversar muito, horas e horas e horas, elas entendem que se elas não fizerem, isso vai continuar acontecendo. E falta responsabilidade de alguns médicos, né? É importante que se fale sobre isso. Falta caráter, Estela, desculpa te cortar. Falta caráter, falta responsabilidade, falta prudência, falta... não sei, eu vou ser talvez um pouco rude ao dizer que a maioria desses casos acontecem pelo SUS.
me parece que eles não têm muito cuidado quando eles vão fazer, não sei, sabe assim? E, Essas doutora, 15 mulheres são do SUS. e essas 15 mulheres acabam tendo você como referência, como uma advogada que defende o direito delas de uma maneira muito sensível e também veemente, né, incisiva. Como é que é essa sua construção? Eu queria voltar um pouco no assunto do marketing. Como é que você faz para equilibrar essa seriedade com a exposição que é tão necessária na internet? Estela, há uns 3 ou 4 anos a gente teve um caso muito parecido que passou no programa Fantástico, em que eu era também a advogada do caso, que era um outro médico, mas que era o mesmo tipo de situação. Então isso acabou acabou trazendo para mim uma visão como a advogada que resolveria meu caso acontecesse alguma coisa comigo numa cirurgia plástica. Então, eu acho que ali abriu um pouco da porteira, assim, sabe? Falando, ela, se você precisar de alguma coisa com relação à cirurgia plástica, que ela pode te ajudar a resolver. Apesar de ser um processo muito longo, tá? Não é mágica. Não é mágica. Eu imagino. E, doutora Paula, diante de tantos casos difíceis, para você como advogada, como profissional, quais são aqueles valores que você não abre mão, os valores inegociáveis? Eu acho que a clareza com o seu cliente, a lealdade com o seu cliente, não existe valor que compre a minha dignidade, o meu fio entre eu e o meu cliente. Não há nada, não há dinheiro, não há política, não há nada que faça com que isso que se quebre, a não ser se for uma quebra de confiança entre nós. Tá? Eu sigo do início do processo até o final com a mesma clareza, com a mesma dedicação que eu começo. Muito bom. E qual é o maior desafio ao empreender no direito? Ter um escritório, atender, estar na linha de frente, ter que estudar? O que é mais difícil para você? A parte da gestão? Eu acho que o mais difícil, Estela, é o que ninguém quer dizer. É o que ninguém... que a gente finge que não vê, que é a quantidade de faculdades de direito que abrem a todo momento e as pessoas que formam e que colocam aquele preço lá embaixo. Então, a gente tem que lidar, às vezes, com uma concorrência completamente desleal, tá? E eu acho que a maior dificuldade é isso. Claro que quem é cliente da gente, graças a Deus, e faz indicações, eu costumo dizer que a melhor captação de cliente é uma indicação. Sim. Sabe? Mas eu queria usar isso até para dizer para os recém-formados, para as pessoas que formaram agora, para darem valor ao trabalho de vocês. Porque se a gente não der valor ao trabalho da gente, ninguém dá. É verdade. Sem dúvida. A gente tem que valorizar e falar sobre o nosso trabalho, que você está fazendo muito bem aqui, doutora. Mas eu quero saber um pouquinho sobre a doutora Paula Tessarolo, mas a Paula Tessarolo. Quem é você além do trabalho? O que você gosta de fazer? Como é que você equilibra o profissional e o pessoal? Como é que é a sua rotina? Olha, eu sou uma pessoa muito discreta com relação à vida pessoal e é uma coisa até muito engraçada que eu tenho um Instagram pequenininho, discreto, pessoal meu, assim, sabe? Que tem quase ninguém e é muito engraçado que as pessoas, a partir do momento que elas vão me seguir no pessoal, elas já vão direto no profissional, elas já vão direto para o pessoal, assim, né? Eu acho que elas querem ver um pouco da Paula como é no dia a dia, mas eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de me expor total, assim. Então, eu tô tentando ser um pouco mais aberta na minha rede social, aberta mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito discreta, eu sou muito caseira, eu não sou de festa. Já fui, porque a gente vai ficando velha, a gente vai ficando cansada.
Então, acho que é isso. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto muito de pintura, então é uma coisa, eu gosto muito de ler. Então, são basicamente as coisas que eu faço quando eu estou em casa. Para recarregar as energias, né, doutora? Que eu consigo não pensar em nada, sabe? Muito São bom. as coisas que Essa eu higiene consigo mental tão necessária, né? apertar um botão e falar assim, agora você não pensa em trabalho, pelo menos durante 2 horas. Muito bom. E doutora, o que você diria para Paula há 15 anos? Olha, eu acho que eu diria sim. O caminho é árduo, o caminho é difícil. Você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas ruins. Você vai chorar, você vai se decepcionar, mas no final as coisas vão se encaixar, porque é um caminho bem difícil. Acho que todo mundo, né? Acho que de todos nós. Mas diria para não desistir, né? Não há essa opção de desistência. E continuar trilhando, continuar estudando, porque lei muda toda hora e a gente tem que estar sempre, sempre, sempre por dentro de tudo que acontece. Qual a principal mensagem você quer passar para o nosso público agora, principalmente para quem está começando no direito, na advocacia, pensando em empreender na advocacia, mesmo com uma concorrência tão desleal como você nos descreveu aqui? O que você diria para essa pessoa? O que eu diria inicialmente, estude, encontre o seu nicho, encontre a sua área, foque na sua área, porque não há espaço mais para advogado generalista, né, que a gente chama, que faz de tudo. Não tem mais o espaço para esse tipo de advogado. Ele pode pegar uma causa, mas ele não vai pegar duas do mesmo cliente. Tá? Então, estude a sua área, faça uma pós-graduação que seja, uma pós-graduação pequena, mas é necessário que você estude, que você saiba o que está fazendo. No direito penal, eu costumo dizer que é mais perigoso ainda, porque você está com a liberdade da pessoa na mão, que é uma das coisas mais importantes que a pessoa tem. Depois da saúde, é a sua liberdade. Então, qualquer erro que você comete processualmente falando, você pode fazer com que essa pessoa não tenha a possibilidade de voltar para casa e ficar com sua família. Sem dúvida. E qual mensagem você quer deixar para a Paula do futuro, doutora? Você que já tem uma caminhada tão bonita, o que você pretende fazer daqui para frente? O que você quer deixar como legado? O que eu quero deixar como legado, eu acho que é um legado de persistência, de vencer o machismo que, infelizmente, existe muito na advocacia criminal, mas muito, muito, absurdamente. Tá? Mas a partir do momento que você se posiciona de uma maneira correta, infelizmente, você tem que provar que você é melhor do que deveria, tá? Porque o machismo é fatal. Não, dentro da advocacia criminal a gente tem que respirar fundo. Eu, graças a Deus, passei por algumas poucas coisas, mas passei. Tá? Então, eu acho que o legado é que eu quero deixar é que uma mulher pode sim atuar de maneira séria, de maneira correta, com comprometimento, com estratégia, com ética dentro da advocacia criminal, tanto quanto o homem. Sem dúvida, e devolver a dignidade para tanta gente, para tantas mulheres também, no seu caso, né, doutora? Eu quero agradecer demais a sua presença, mesmo que virtual, aqui no nosso estúdio, no nosso programa, que você venha pessoalmente para a gente conversar, gravar um podcast, ou um programa aqui no estilo cadeiras, que a gente gosta muito também. Muito obrigada pelo seu tempo e por você dividir com a gente a sua história, a sua trajetória profissional. Estela, obrigada a todos aí do Viver e Empreender, foi um prazer. Obrigado, Alex, pela paciência. A gente demorou para gravar, mas a gente conseguiu. E muito obrigada, eu estou à disposição para o que vocês precisarem.
Muito obrigada. Doutora Paula Tessarolo é o nome dela. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Tchau, tchau.